certo, é uma função que exige aí muito conhecimento jurídico, né, candidato? Sem dúvida nenhuma. Nós teremos 8 minutos para a nossa entrevista, sendo que o senhor se compromete a responder as perguntas elaboradas pela TVMS Record sem atacar os adversários, tá certo? Perfeito. O senhor encerra agora um mandato de senador, né? Qual é a sua prioridade se o senhor for eleito para um novo pleito? Prioridade, Glaura, é primeiro a questão do pré-sal. Quer dizer, os royalties do pré-sal. O pré-sal é um benefício, quer dizer, é um bem de todo o Brasil. Nós precisamos garantir recursos do pré-sal para o nosso Estado. Segundo, a questão da emenda 29 da saúde, fundamental para atender talvez o maior desafio hoje do Brasil, entre outras questões, que é a saúde. A PEC dos militares, a PEC 300, a dos delegados, a PEC 549. E uma política de fronteira, porque se nós não tivermos uma política de fronteira, nós não vamos nos desenvolver e a insegurança das fronteiras ela é transmitida para o restante do país. Vamos falar mais um pouquinho sobre esses royalties do pré-sal? Então, o senhor divide a opinião com outras pessoas de que é preciso que esse dinheiro seja aplicado em todas as regiões do país. Aqui em Mato Grosso do Sul, onde ele deveria ser aplicado especificamente? Eles têm uma regra já, o projeto que está sendo discutido e debatido lá no Congresso e também no Senado, ele estabelece percentuais que vão ser aplicados principalmente na educação, na saúde, na inclusão social e na tecnologia. Então, esse é o foco principal, portanto, os estados vão ser beneficiados por esses investimentos que, no ponto de vista do Congresso, são os investimentos fundamentais para desenvolver o Brasil e trazer, acima de tudo, cidadania. Se esse dinheiro for liberado, por exemplo, para a educação, o senhor defende que seja colocado no quê? Na construção de escolas, contratação de pessoas, no quê? Ensino básico, ensino médio, porque nós precisamos formar pessoas, bons profissionais, técnicos em edificações, em elétrica, em eletrônica, em mecânica, fortalecer nossas universidades, mas, acima de tudo, investir nos professores. Qualificar os professores e garantir um salário mais adequado para, principalmente, aquelas pessoas que vão pegar os jovens e vão colocar os jovens na sociedade para que eles trabalhem e ajudem o nosso Estado e ajudem o Brasil. Vamos comentar um pouquinho situações que a gente chamou no nosso jornal hoje. Nessa última quarta-feira, um traficante que comandava um esquema milionário foi preso aqui em Ponta Porã. Vamos falar da segurança nas fronteiras, então. O senhor defende algum projeto para a segurança das fronteiras, principalmente na região do Paraguai? Já comecei a trabalhar nisso, Cláudia. Nós botamos a Força Nacional agora, tem uma base em Ponta Porã. Nós vamos monitorar, inclusive com vantes, com aviões não tripulados, toda a região de fronteira. Além do próprio contingente da Força Nacional, que vai ficar lá em Ponta Porã, na Fazenda Itamaraty, nas instalações da Fazenda Itamaraty. A gente percebe hoje que ainda é pouco, porque eles continuam agindo. Por isso é que nós temos que ter um projeto de fronteiras, dar um tratamento específico, não só para a fronteira com o Paraguai, mas a fronteira com o Brasil, porque é por aí que entra contrabando, narcotráfico, armamentos. Então nós temos que ter uma atenção específica e impedir que as pessoas sejam cooptadas pelo crime organizado, principalmente quem vive na região de fronteira. Ainda falando em segurança, a gente mostrou umas imagens tristes hoje aqui no nosso telejornal dos adolescentes infratores lá na UNEI, Unidade Temporária, que a UNEI Dom Bosco foi fechada por uma série de problemas. O senhor tem algum projeto pensando nessas pessoas, nesses adolescentes que têm um futuro aí incerto, indigno, inclusive, né? Criar perspectivas, criar trabalho, trazer investimentos e investir na educação. Quem não investir na educação não vai a lugar nenhum. Os países que estão crescendo, os países emergentes, são países que priorizaram a educação. Então nós precisamos fazer esse trabalho intenso, criar perspectivas, e perspectivas efetivamente são criadas com políticas que garantam geração de emprego, qualificação de mão de obra, saúde e segurança. Segurança principalmente voltada para a região de fronteira. Agora, falando desses adolescentes que já não tiveram essa educação, que já cresceram, né, nessa vida do mundo do crime. Qual é a situação deles? Na sua opinião, o que poderia ser feito? Ajudar as UNEIs a oferecerem para eles uma situação melhor de real ressocialização, porque não é isso que a gente vê, né? Aliás, dentro do projeto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, há todo um encaminhamento, todo um trabalho feito pelo secretário nacional no sentido de olhar essa questão das UNEIs. Porque elas estão se tornando escolas de banditismo. Isso não é novidade. Não é novidade e é generalizado. O Brasil inteiro está passando por isso.
Então, há um esforço grande no governo, nós não conseguimos fazer tudo, mas, sem dúvida nenhuma, essa será uma prioridade absoluta nos próximos anos no Brasil, recuperar os jovens, que é o futuro do nosso Estado e o futuro do Brasil. Vamos falar um pouquinho de industrialização? O que falta para atrair mais indústrias para Mato Grosso do Sul e, dessa forma, gerar mais empregos? Redução de carga tributária primeiro. Acho que tomaram as medidas necessárias para ter uma carga tributária maior para aumentar a arrecadação. O Estado de Mato Grosso do Sul paga muita dívida. É um Estado novo, mas um Estado endividado. Então, a partir do momento que hoje a gente já tem uma sobra de caixa, tem uma situação financeira melhor, nós criamos as condições para viabilizar uma redução da carga tributária, pelo menos unificar ICMS, por exemplo, com estados vizinhos. Hoje, posto de gasolina, o pessoal abastece do outro lado da divisa. Carreta passa pelo estado, não para em lugar nenhum, só vai parar em Mato Grosso. Por quê? Por causa da diferença de alíquota. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos olhar com carinho os pequenos, os micros, os médios empresários, porque eles fortalecem o nosso Estado e todo mundo quer pagar imposto. Ninguém quer sonegar. Agora, nós precisamos ter uma carga tributária que socialize mais os impostos, mas com percentuais menores. O senhor já participou de CPIs em nível nacional. O senhor acredita que essas são as únicas armas para evitar escândalos como o de Dourados, candidato? CPI é uma arma muito forte. Muita gente, às vezes, diz, mas CPI não funciona. Funciona sim. Mas ela vem depois que o escândalo estourou, não é? Mas na verdade o que precisa? Os tribunais de contas, os instrumentos que a sociedade tem. Eu vou falar, por exemplo, em termos de governo federal. Procuradoria, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, o próprio Ministério Público. Esse monitoramento ele é permanente. Algumas coisas, por mais que você tenha a precaução necessária, às vezes escapam, né? Mas se os instrumentos de controle funcionarem, nós podemos nos antecipar. E o Brasil está desenvolvendo instrumentos de controle muito fortes, projetos, inclusive, que tratam da transparência das informações, principalmente do Executivo, que efetivamente dão um sinal, uma fotografia para as pessoas que acompanham o dia a dia de um governo, de uma prefeitura, de um Estado. Agora, evidentemente, nós, através da CPIs, nós podemos fazer muito no Parlamento. Através de uma CPI foi derrubado um presidente da República, o ex-presidente Fernando Collor, atual senador. A CPI dos Correios já começa efetivamente a dar resultados numa investigação profunda de 11 meses. Então não pode misturar. Tem CPI que dá certo, tem CPI que não, mas não pode generalizar dizendo que tudo quanto é CPI é pizzaria, porque não até porque eu mesmo presidi uma CPI que trouxe resultados extraordinários para o país. Candidato, 30 segundos agora para as considerações finais. Agradecer a vocês a oportunidade de estar conversando com vocês aqui e dizer que eu continuo andando muito, como sempre andei, alguém que ao longo desses 7 anos e meio conseguiu trazer mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais de recursos. Eu tenho uma presença marcante em todos os municípios. E assim eu estou colocando meu nome novamente à reeleição, para ver se, mais uma vez, eu continuo representando o nosso Estado lá no Congresso Nacional, no Senado. Uma boa tarde a todos. Tá certo, candidato. Obrigada por ter acertado o nosso convite. E é com Delcídio do Amaral que a gente encerra a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul, aqui no MS Record, primeira edição.